Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Estamos mais uma vez aqui, este humilde canal da verdadeira religião de Deus. É a verdade que os religiosos não gostam de ouvir. E hoje nós vamos falar, voltando àquele tema das ditas profecias, da messiandade de Jesus. Vamos ver um tema sobre a pedra rejeitada. Ali estará falando de Jesus, ou é mais uma construção teológica do Novo Testamento? Porque ele é bem da verdade, já sabemos disso, que Jesus lá do Novo Testamento, ele de forma nenhuma ele é o Messias prometido a Israel. Ali os teólogos, os escritores, a igreja primitiva, transformaram aquele personagem Jesus em um Messias, em um Deus. E vamos começar a destrinchar todas essas coisas. Então, tem uma profecia em Mateus 21, 42, 43, que fala da pedra rejeitada, No Novo Testamento, Jesus alega, os escritores que escreveram sobre Jesus, alega de forma explícita e implícita muitas coisas sobre si mesmo. Lemos que em certo momento da sua carreira como pregador, ele teria dito: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42, 43. Assim é natural pensarmos que ele falava de si mesmo como esta pedra mencionada em sua prédica, aproveitando-se da ideia de que aquela pedra teria sido rejeitada pelos construtores, o que seria o mesmo que dizer que os judeus seriam esses construtores e que esses não o desejaram como Messias. Mas de que texto Jesus estaria citando? Exatamente do Salmo 118, 22, na qual lemos: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. À primeira vista, uma alusão perfeita que se encaixaria com exatidão as pretensões de Jesus e que até justificaria a situação em que se encontrava. De fato, os judeus em geral e a nação judaica em geral não acatou como Messias. Mas isso também foi assim com vários outros supostos Messias que surgiram dentre o povo. Por isso, acreditamos que seja válido um estudo sobre esta passagem em seu contexto natural, para que depois possamos entender por que Jesus ou seus escritores, o teria usado. Uma breve análise do contexto desse Salmo 118 nos fará ver
Em definitivo, que o mesmo não alude a uma pessoa em si, mas sim a um povo. Vejamos, no verso 2 a 4, nas versões em português, o salmista conclama Israel, a casa de Arão, e os que temem ao Criador, para que proclame sua eterna bondade. Do versículo 5 ao versículo 7, temos uma narrativa em primeira pessoa e em termos de representatividade. E como sabemos disso? Ora, o salmista destaca 3 classes de pessoas: Israel, a casa de Arão e os tementes a Deus, como os personagens principais de seu salmo. Esses são representados sob forma singular por aquele que despedaça as nações, todas as nações que ousam cercar-o. Versículo 10. Não se pode imaginar naturalmente um único homem cercado por todas as nações. Porém, o tema de Israel cercado por todas as nações e oprimido por ela é bastante recorrente no Taná, Zacarias 12:9 e Zacarias 14:2. Assim, é mais do que óbvio que o salmo alude a uma nação, a nação dos justos, verso 15. Chegamos assim às 2 passagens cruciais para a correta compreensão deste salmo, o verso 17 e 18, que dizem na verdade uma única coisa. O personagem principal deste salmo não morre. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Logo, se alguém vê nesse salmo uma única pessoa que passa por sofrimentos e acaba morrendo, por certo não estará em sintonia com o objetivo do salmista. Antes, estará interpretando a passagem em desacordo com sua real intenção. O que percebemos aqui, amparado pelo contexto, que o salmo narra o destino de um povo que as nações tentam destruir. Esse povo não morrerá, mas será extinto. Muito pelo contrário, despedaçará seus inimigos. Esse povo, segundo as fontes tradicionais, é exatamente o povo de Israel, porque, como está certo disso, em não cometer uma injustiça contra as alegações de Jesus e de todo o Novo Testamento. Estudando com atenção os detalhes do texto, primeiro, é importante que se analise as palavras-chave da passagem: pedra, edificadores e pedra angular. Para isso, façamos um paralelo entre essas palavras e o seu sentido em outras partes do Tanakh, a Bíblia judaica. No contexto bíblico, quando falamos de pedras, edificadores e pedra angular, ou pedra fundamental, é inevitável que associemos isso tudo ao mais famoso evento de construção da história do povo judeu, que foi, inegavelmente, a edificação do templo. Mas de que templo especificamente? Parece que temos uma referência a uma pedra angular, ou pedra fundamental. Em outro livro bíblico, Zacarias, vemos: quem és tu, ó grande morte? Diante de Zorobabel,
torna-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graças a ela. Zacarias 4:7. Esta referência é bem direta, mas é quando há rejeição a esta pedra angular. Como foi isso se cumprir naqueles dias da edificação do segundo templo? Sabemos que os que construíram o segundo templo passaram por grandes dificuldades e infortúnio nas mãos dos que se opunham à sua edificação. Entre os que procuravam impedir a obra, podemos citar os samaritanos, Esdras 4, de 1 a 24. Esses pediram permissão para ajudar nos trabalhos do templo, porém Zorobabel os rejeitou e por isso os samaritanos, frustrados, passaram a difamar os judeus diante dos soberanos persas, até que finalmente a construção foi forçada a parar. E isto até o segundo ano de Dário, Esdras 4, 24. Aqui percebemos porque o texto de Zacarias 4:7 fala de um grande monte diante de Zorobabel. O grande monte representa aqui essas dificuldades em oposições pelas quais ele teve que passar para garantir a edificação do lugar sagrado, o templo. Igualmente havia ainda a tristeza e as lamentações daqueles que, tendo testemunhado os dias de glória de primeiro templo, passaram a desprezar o começo simples daquela construção. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes do país, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Esdras 3:12. Este momento triste foi registrado e censurado em Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão vendo a pedra da distinção na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorreram por toda a terra. Assim, reunimos condições de identificar claramente de quem o Salmo 118, 22 está falando. Zorobabel é uma tipificação do povo judeu em Israel, que foi levantado por Deus para a edificação do segundo templo. Sofreu muitas pressões dos antagonistas samaritanos e de governador das províncias vizinhas, e teve que suportar o desprezo de muitos do seu próprio povo, que ressentiam-se dos começos humildes da construção. Porém, a profecia de Zacarias nos mostra que a pedra angular, a pedra principal da edificação, estaria em suas mãos, e a pedra da distinção, ou seja, um prumo, estava também em suas mãos, sob seu controle. Ele começou e assim completaria aquela obra. Ele representa a pedra rejeitada pelos edificadores e que acabou se tornando a pedra fundamental do grande edifício sagrado. Entre os edificadores que desprezavam Zorobabel, esta pedra fundamental, estavam aqueles que choravam ao ver o início do simples do templo, e até mesmo os samaritanos, que de alguma forma estavam vinculados historicamente ao povo de Israel. O verso 18 diz que Rachem castigou muito o personagem principal do Salmo, porém não o entregou à morte. A partir daqui, percebemos que o foco central passa a ser toda a nação justa de Israel, pois, segundo o Talmud, o Tratado de Berahot 5a,
Deus concedeu a Israel certos dons e bênçãos, mas nunca sem sofrimentos. Mesmo o exílio serve aqui como um paradigma disso, pois esse sofrimento da dispersão visa purificar Israel e prepará-lo para o mundo vindouro. Após toda a opressão e angústia, aquela pedra angular, rejeitada, desdenhava, torna-se, no entanto, rocha pinar, ou seja, a pedra angular de esquina, Jó 38:6, que sendo colocada sobre a base, sustenta e protege o edifício majestoso, um emblema do poder e dignidade que Israel alcançou no meio dos povos por profunda humilhação. Muito bem, meus amados irmãos, vemos aqui mais uma prova, mais um estudo que desmistifica toda essa falácia de que as profecias do Antigo Testamento está vinculada a Jesus no Novo Testamento. Não, de forma nenhuma. Provamos aqui mais uma dessas profecias falsas construída pelos teólogos do Novo Testamento, que, segundo eles, essa pedra rejeitada seria Jesus. Não é verdade. Aqui nós estudamos a profecia no seu contexto original, na língua hebraica, no contexto histórico hebraico. Veremos que esta pedra rejeitada é Zorobabel, que estava começando a construir o segundo templo. Então, mais uma vez fica provado todas essas falácias que os teólogos e escritores do Novo Testamento tentam provar, que Jesus, lá do Novo Testamento, é o Messias de Israel. Não há, repito, não há nenhuma profecia do Antigo Testamento que está se referindo a Jesus lá no Novo Testamento. Isso tudo é uma construção teológica da igreja, dos pais da igreja, uma reinterpretação das profecias do Taná para tentar validar o seu Messias lá no Novo Testamento. E se você for estudar em todo o contexto das profecias, você nunca vai ver falar de Jesus. Até porque nenhum dos profetas do Antigo Testamento ouviu falar de Jesus nem conheceu Jesus. O que eles falaram, as profecias que eles falaram, era para seu tempo, o contexto histórico da sua época. Então, mais uma vez, está aqui desmistificado. E vamos continuar estudando e fazendo essas desmistificações destas falsas profecias construídas pelos teólogos da igreja e os pais da igreja para dar fundamento ao seu Messias, seu falso Messias no Novo Testamento. Mais uma vez, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu no judaísmo. Ele foi um personagem, sim, que existiu e está provado mediante provas históricas. Mas ele foi quem foi Jesus? Foi um profeta da sua época. Ele foi morto, crucificado, ninguém sabe onde foi crucificado, e morreu por uma causa, porque ele também profetizou sobre o sistema religioso da sua época, então morreu por causa disso. Então toda essa conversa, toda essa falácia que Jesus é Messias de Israel, profetizado, isso tudo é mentira. A história, o contexto, as profecias, derruba isso por terra de uma vez por todas. Só não vê quem não quer, tá? Porque a cegueira religiosa, ela é muito grande. Mas estamos aqui para desmistificar isso tudo. Qualquer coisa, me procure no privado e eu estarei aqui para tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos, que até uma próxima oportunidade
se Deus quiser.